pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos estudando com relação aos métodos de avaliações de imóveis rurais, em que hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais no que diz respeito ao processo avaliatório em si. Nós vamos falar aqui um pouco sobre os critérios que eu tenho que levar em consideração no processo de avaliação. Então, quais são as características básicas que eu considero durante a avaliação de um imóvel rural, bem como aí algumas características que nós já vamos trabalhar a chamada nota agronômica do imóvel. Essa nota agronômica do imóvel é um fator de homogeneização que nós utilizamos no método comparativo direto de dados de mercado, e nós vamos ver aqui hoje um pouquinho como determinar essa nota agronômica em função de fatores como a capacidade de uso dos solos das respectivas propriedades que estão sendo avaliadas e as suas amostras, além disso, com as condições de acessibilidade e localização dos imóveis rurais. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essas características para a gente aprender a calcular essa nota agronômica. Então, dentro de um processo de avaliação de um imóvel rural, nós separamos essa avaliação aí na avaliação do terreno em si, que é o que nós chamamos da avaliação da terra nua, e na avaliação das benfeitorias, em que nós já falamos aí sobre as benfeitorias reprodutivas e as benfeitorias não reprodutivas, em que nós utilizamos o método de quantificação de custos para avaliar o valor total das nossas benfeitorias, não é? Com relação à avaliação do terreno, nós normalmente fazemos essa avaliação utilizando o método comparativo direto de dados de mercado, e aí sim, ao final, eu consigo chegar ao valor total do meu imóvel, levando em consideração o valor da terra nua, acrescido ao valor da minha benfeitoria. E aí nós conseguimos, enfim, determinar o valor de um imóvel rural em termos aí de reais por hectares, por exemplo, que é o mais comum. Com relação à avaliação do terreno, ou seja, a avaliação da terra nua em si, eu tenho que verificar algumas coisas, como, por exemplo, se o imóvel que eu estou avaliando é um imóvel rural ou se são glebas urbanizáveis, né? Uma vez que imóveis urbanos não entra aqui no nosso critério de avaliação, embora também possa ser utilizado aí as normas e os métodos avaliatórios. Mas nós já sabemos o que é um imóvel rural, e as glebas urbanizáveis aí são aquelas glebas rurais que podem ser urbanizadas. Normalmente elas são aqueles imóveis rurais que se encontram em terrenos de transição, normalmente ali localizados nas áreas de expansão do respectivo município. Mas independente disso, quando eu vou fazer a avaliação de um imóvel rural, eu tenho que verificar algumas condições, como fazer a verificação de áreas de servidões administrativas, as áreas de servidões ambientais e as áreas com restrições legais. Entre essas restrições legais, entra aquilo que nós já estudamos e comentamos, que são principalmente aquelas restrições associadas ao Código Florestal, ao Cadastro Ambiental Rural, em que você tem que ter lá obrigatoriamente áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal e até mesmo áreas de uso restrito que devem ser declaradas no Cadastro Ambiental Rural. Com relação a essas servidões ambientais que eu comentei com vocês, normalmente são aquelas unidades de conservação que existem dentro de imóveis rurais, normalmente unidades de conservação particular, que são de servidão ambiental e que permite ali alguns tipos de explorações econômicas, né? E as servidões administrativas são ali linhas de transmissão, estradas de ferro, rodovias, servidões mesmos que cortam esse imóvel rural. Eu tenho que levar tudo isso em consideração no meu processo de avaliação do meu terreno, porque além disso eu tenho também algumas características básicas que eu tenho que levar em consideração. Então, quando eu vou avaliar o meu terreno, algumas dessas características essenciais ou algumas dessas características básicas são aí a forma ou a geometria e as dimensões da propriedade, ou seja, a sua respectiva área. Essas características de forma e área do imóvel rural está diretamente associado
ao potencial produtivo e ao aproveitamento da área do imóvel, então é um fator que vai interferir na minha avaliação. Com relação à acessibilidade, aí, a acessibilidade está diretamente associada às condições de acesso do meu imóvel e às vias de acesso, como estradas e rodovias, por exemplo. Então, imóveis próximos a vias de acesso pavimentadas, por exemplo, são mais valorizados porque facilitam ali o escoamento da produção agrícola e facilitam o acesso àquela propriedade. Por outro lado, um outro imóvel que a forma de acessibilidade a ele é por vias vicinais, de más condições, e que no período chuvoso ali é praticamente impossível você chegar naquela propriedade, isso aí tende a dar uma desvalorização no valor da terra nua, no valor do terreno em si. Em outra situação, né, a localização, ou seja, a localização desse imóvel. Imóveis mais próximos ao centro urbano, eles tendem a ser mais valorizados do que imóveis mais afastados. E aí nós vamos ver, inclusive por isso que eu grifei aí para vocês em azul. A acessibilidade e localização é um dos fatores que eu levo em consideração na determinação da nota agronômica do imóvel, assim como o solo e a sua capacidade de uso do solo. Isso porque quanto maior for a capacidade de uso do solo daquele imóvel, mais produtivo ele tende a ser. Quanto mais fértil for aquele solo, maior vai ser a capacidade daquele imóvel de gerar renda, por consequência, maior vai ser o valor agregado desse terreno. Então, são características que eu tenho que levar em consideração para fazer essa determinação. Além disso, aí, nós temos a declividade do terreno, né, a topografia, que é um fator também determinante, na verdade, um fator limitante em termos de valores, né? Uma vez que terrenos mais declivosos eles tendem a ser mais limitantes às formas de uso do solo. Então, quanto maior a declividade, mais restrito vai ser o uso, mais restrito vai ser a capacidade daquele imóvel de fazer uma determinada benfeitoria, de explorar agriculamente aquela terra, porque a topografia, na verdade, a declividade é um fator limitante. Com relação aos recursos naturais, nós sabemos aí que fatores como, por exemplo, o tipo de vegetação nativa e principalmente a disponibilidade de água do imóvel rural são fatores que também interferem, né, na minha avaliação. Tanto é que talvez alguns até ouviram falar que aquela determinada propriedade tem muita água, daquela outra propriedade não tem água. Então isso é um fator limitante, também é um fator que vai interferir na avaliação do meu terreno e, por consequência, no valor do imóvel. E assim, entre outros fatores, né? Condições de infraestrutura e assim por diante. São diversas características que eu tenho que levar em consideração quando eu vou aplicar o meu método de avaliação. E aí eu tenho que levantar todas essas informações das minhas vistorias para que eu faça corretamente a avaliação do meu imóvel. E aí, com relação a esses pontos que eu destaquei aí para vocês, com relação ao solo e a capacidade de uso do solo, nós temos aí esse manual de levantamento e classificação de terras de capacidade de uso, em que nós dividimos a capacidade de uso do solo em 3 grupos: grupo A, grupo B e grupo C. E dentro de cada um desses grupos nós temos diferentes classes de capacidade de uso dentro do imóvel. Então, quando você faz a vistoria dentro da propriedade, você tem que conseguir distinguir qual é a capacidade de uso em termos desse manual, em termos dos critérios pré-estabelecidos aí. Para vocês terem uma noção, existe aí dentro desse manual 13 fatores que são limitantes. Esses fatores ali vão desde a fertilidade, a declividade, o grau de erosão laminar e assim por diante. Uma série de outros elementos que eu levo em consideração para classificar e enquadrar a capacidade de uso do solo daquela determinada propriedade. E aí uma informação importante.
Quando você vai fazer essa classificação, esse enquadramento do imóvel que você está avaliando e das respectivas amostras, quando você usa o método comparativo direto de dados de mercado, por exemplo, você tem que usar das tecnologias. Como as geotecnologias e o geoprocessamento te permite ter uma noção espacial de todo o imóvel, de todas as amostras, e vai te facilitar e muito nesse processo de enquadramento e de avaliação da capacidade de uso de cada uma das propriedades que está sendo avaliada e suas respectivas amostras. Com relação a essas classes, por exemplo, à medida que as classes vão aumentando, então você vai lá saindo da classe 1 para a classe 2, para a classe 3 e assim por diante, nós temos aí uma série de fatores limitantes e restrições de uso. E quando eu levo isso em consideração, isso também vai interferir na minha avaliação. Porque quanto maior for a capacidade de uso do solo do meu imóvel, maior vai ser a capacidade dele de gerar renda, por consequência, maior vai ser o valor agregado dentro desse imóvel. E aí eu faço sim o levantamento desses fatores limitantes e o enquadramento do imóvel que está sendo avaliado, bem como das suas amostras, com relação a esse manual. Além desse enquadramento, também é importante você verificar as condições de acesso e localização do imóvel. É uma tabelinha igual essa que vocês estão vendo. Essa tabelinha aí é uma tabelinha do INCRA para avaliação de imóveis rurais, em que você leva em consideração ao longo do ano como que está a situação, as condições de acesso e em termos de localização e acessibilidade desses imóveis em si. Então eu tenho desde condições ótimas até condições péssimas, que é o que nós classificamos aí como má. E aí quando você cruza essa informação de acessibilidade, localização com capacidade de uso do solo, nós conseguimos chegar num fator de homogeneização muito importante no processo de avaliação de imóveis rurais, que é o que nós chamamos da nota agronômica do imóvel. A nota agronômica do imóvel ela vai cruzar a capacidade de uso do solo do respectivo imóvel e as amostras, bem como as condições de acesso e localização desses imóveis. Pensando nesse sentido, nós conseguimos determinar a nota agronômica do imóvel em termos de fatores tabelados, que eu vou mostrar para vocês a tabela que a gente vai usar, e o percentual da classe de capacidade de uso. Então, exemplo, nós vamos fazer esse cálculo para ficar mais claro. Mas você faz lá, está fazendo a avaliação de um determinado imóvel, em que nesta avaliação você tem lá que 50% da propriedade foi classificado com a classe de capacidade 1 e os outros 50% foi classificado com a classe de capacidade 4. Em relação a essa classe de capacidade de uso e as condições de acesso e situação desse imóvel, de localização, qual que vai ser a nota agronômica? Essa nota agronômica, quanto maior for a nota agronômica do imóvel, maior vai ser o valor desse imóvel. Isso porque leva em consideração fatores de acessibilidade e capacidade de uso do solo. Essa é a tabelinha que a gente vai consultar, porém eu vou passar aqui rapidamente por ela, que eu vou mostrar pelo exemplo como que fica fácil de entender isso aqui. Então nós vamos fazer esses 3 exemplos aqui para entender como que nós conseguimos calcular as classes de capacidade de uso do solo. Com relação a esses 3 exemplos aí que a gente vai calcular as classes de capacidade de uso do solo, nós temos aqui um primeiro imóvel que foi classificado em 3 classes de capacidade de uso e logo em cima está detalhado como que estão as condições de acesso e localização. É um imóvel com ótima localização, condição de acesso e localização, um imóvel com desfavoráveis condições de acesso e localização e um imóvel com boas condições de acesso e localização. Então, pessoal, de acordo com os nossos exemplos, nós temos aqui 3 imóveis com diferentes condições de acesso e localização e dentro da minha vistoria, dentro do levantamento que eu fiz desses imóveis, eu verifiquei quais são as classes de capacidade de uso
do solo e o percentual ocupado por cada uma dessas classes. Então, no nosso primeiro exemplo, eu tenho um imóvel com ótimas condições de acesso e de localização e que 67% desta propriedade foi classificado com a classe 4 de uso e ocupação, né, do solo, de capacidade de uso. 23% foi classificado com a classe 6 e 10% classificado com a classe 8. Quando eu vou determinar a nota agronômica do imóvel, eu preciso já ter essas informações já conhecidas. Então, eu já verifiquei qual é a condição de acesso e localização da propriedade e fiz o levantamento da classe de capacidade de uso de cada uma dessas propriedades aqui. A nota agronômica é dada pelo fator tabelado vezes a percentual da capacidade de uso. E aí, como que eu olho esse fator tabelado da nossa fórmula? Primeira coisa que vocês vão olhar é aqui a situação. Qual que é a situação desse imóvel em termos de acesso e localização? O nosso primeiro exemplo, eu estou falando que está em ótimas condições de acesso e localização. Então, se está ótimo, eu vou conferir aqui na tabela, dentro dessa linha ótima aqui, ó. Olhei essa primeira situação, que é a condição de acesso e localização. Segundo passo que a gente vai ter que fazer é verificar as classes de capacidade de uso e o fator tabelado para cada uma delas. Então, eu tenho aqui, ó, a classe de capacidade de uso como a segunda informação que eu vou olhar. E aí, no nosso exemplo, eu tenho uma classe 4. Para a classe 4, qual é o meu fator tabelado? Vou olhar aqui, ó. Para a classe... Deixa eu melhorar aqui para vocês visualizarem, ó. Para a classe 4, qual é o meu fator tabelado? Para a classe 6, qual é o meu fator tabelado? E para a classe 8, qual é o meu fator tabelado, não é? Verifiquei qual é o fator tabelado, é só eu aplicar a fórmula. E aí, para calcular a nota agronômica, eu tenho que fazer a soma do fator vezes a capacidade de uso dividido por 100. Vamos pegar esse primeiro exemplo e vamos fazer aqui, ó. O jeito mais fácil de fazer esse cálculo é você organizar uma tabelinha igual essa, classe, o percentual de cada classe. Do lado aqui, vocês vão colocar aqui, ó, o fator tabelado. E do lado do fator tabelado aqui, vocês vão colocar aqui o percentual, vou abreviar aqui, ó, vezes o fator, isso aqui dividido por 100. Se você organiza na forma de tabela, fica fácil, porque eu sei que para a classe 4, com ótimas condições de acesso e localização, o meu fator tabelado, então lá, ótimas condições de acesso e localização, classe 4, fator tabelado 0,47 ou 0,470. Vou colocar aqui, ó, 0,470. Para a classe 6, que foi pré-estabelecido aqui, eu tenho que, para a classe 6 e ótimas condições, 0,290. E para a classe 8, o fator tabelado para ótimas condições de acesso e localização, 0,13. Então, 0,130. Vocês vão pegar esse valor vezes esse e dividir por 100. Então, é só fazer a continha aqui, ó. 67 vezes 0,470 e dividir por 100. Quanto que vai me dar isso? 23 vezes 0,290 e dividir por 100. Quanto que vai me dar isso? 10
vezes 0,130 e dividir por 100 e ver quanto que vai me dar isso aqui. Se eu fizer a conta correta aqui, eu tenho que o primeiro vai ser 0,315, o segundo 0,067, o terceiro 0,013. E o que a fórmula me fala que é a nota agronômica? A nota agronômica de um imóvel rural é dado pela a soma do meu fator tabelado vezes o percentual da capacidade de uso, de uso, isso aqui dividido por 100. O que nós fizemos? Fator tabelado vezes 0,47 vezes o percentual 67 dividido por 100. A única coisa que está faltando para determinar a nota agronômica é somar esses valores aqui, ó. Então, se eu pego aqui agora e somo todos esses valores, eu vou pegar 0,315 mais 0,067 mais 0,013, vai me dar uma nota agronômica de 0,395. Essa nota agronômica aqui desse imóvel, eu vou usar isso aqui para homogeneizar o valor do meu imóvel, o valor da minha terra nua, na hora que a gente for aplicar o método comparativo direto de dados de mercado, tá bom? Vamos ver o segundo exemplo? No segundo exemplo que eu tenho aqui, nós estamos trabalhando da seguinte forma. Eu tenho agora um imóvel com boas condições de acesso e localização. E eu fiz o levantamento desse segundo imóvel rural, em que ele tem também 3 classes de capacidade de uso e o percentual ocupado por cada uma dessas classes. Vamos olhar com atenção a tabela de novo. No primeiro exemplo, nós tínhamos lá que a condição de acesso e localização era ótima. Agora, no nosso segundo exemplo, a condição é boa. Então, agora eu vou olhar o que está aqui em laranjado. E agora, circulando essa informação, quais são as classes de capacidade de uso que eu vou levar em consideração? É as classes que foram dadas para vocês e que você foi lá anteriormente e fez a vistoria e levantou qual é o percentual de classe de acordo com aquele manual. E aí, com isso, nós temos aqui agora o seguinte. Classe 2. Para a classe 2, o fator tabelado agora, 0,72. Para a classe 3, o fator tabelado, 0,549. E para a classe 7, o fator tabelado agora, 0,180. Eu vou fazer da mesma forma, eu vou olhar na tabelinha aqui agora, e nessa tabelinha a gente vai montar de novo a informação. Vou pôr aqui do lado do percentual o fator. Vou abreviar aqui agora, pode ser fator tabelado ou simplesmente fator. Do lado, eu vou colocar aqui a classe vezes o fator dividido por 100, né? Ou fator vezes a classe, tanto faz. Então, eu vou colocar aqui, ó, o percentual vezes o fator. Isso aqui tem que ser dividido por 100. Para a classe 2 e boas condições, nós acabamos de olhar que para a classe 2 e boas condições de acesso e localização, o fator tabelado 0,720. Para a classe 3 e boas condições de acesso e localização, fator tabelado 0,549. Então, 0,549. E
para a classe 7, o meu fator tabelado 0,180. Então, 0,180. Agora é só eu jogar a multiplicação. 15 vezes esse valor dividido por 100. Então, 15 vezes 0,720 dividido por 100 vai me dar o valor para essa primeira classe. 33 vezes 0,549 dividido por 100 vai me dar o valor dessa segunda classe. 52 vezes 0,180 dividido por 100 vai me dar o valor dessa terceira classe. E aí eu tenho aqui 0,108, no outro 0,181 e no último aqui 0,099. 099. Como a gente já sabe que a nota agronômica é dado pelo a soma do meu fator tabelado vezes o percentual da capacidade de uso dividido por 100, e nós já fizemos a tabelinha aqui, é só agora somar todos os valores, e somando os valores aí, nós vamos ter 0,388. Certo? Então, olha o que nós já temos aqui. Nós já fizemos 2 dos 3 exemplos. No primeiro exemplo aqui nosso, eu tenho que a nota agronômica desse primeiro imóvel é de 0,395. 395. Nesse segundo aqui, a nota agronômica desse segundo imóvel aqui é de 0,388. Agora nós vamos fazer desse terceiro. E aí, nesse terceiro, dentro do levantamento que eu fiz aqui para esse imóvel, a primeira coisa que eu verifiquei é que ele tem desfavorável condições de acesso e de localização. E se é desfavorável, então eu já sei que eu vou olhar na tabela aqui, ó, na linha desfavorável. Só que, além da condição de acesso e localização, eu também tenho as classes de capacidade de uso do solo dessa propriedade. E essa propriedade foi classificada em 4 classes, classe 1, 2, 3 e 4, e o percentual ocupado por cada uma dessas classes. Então, olhando na tabela, na classe 1, o meu fator tabelado está aqui, na classe 2 está aqui, na classe 3 está aqui, e na classe 4 está aqui. Então agora a gente vai olhar os fatores tabelados para cada uma dessas classes aí, que nós já fizemos o levantamento anteriormente. A gente já sabe montar a tabelinha, então vamos fazer aqui de maneira mais direta agora. Fator. Eu vou colocar aqui do lado percentual vezes o fator dividido por 100. E aí nós temos o seguinte. Para a classe 1, nós olhamos o fator tabelado, 0,750. Para a classe 2, 0,600. Para a classe 3, 0,458. E para a classe 4, 0,353. Esses valores, só reforçando com vocês, como eu tenho desfavorável condição de acesso e localização, classe 1, 0,75, classe 2, 0,600,
classe 3, 0,458 e classe 4, 0,353. Resolvendo aqui agora, nós vamos ter o seguinte: 65 vezes 0,750 dividido por 100. Nós temos 20 vezes 0,600 dividido por 100. Nós temos 10 vezes 0,458 dividido por 100. E nós temos 5 vezes 0,353 dividido por 100. Resolvendo aqui, 0,487, o outro 0,120, o outro vai dar 0,046 e o último 0,018. Como a gente sabe que a nota agronômica é dada pela soma de todos esses valores, eu tenho então que a nota agronômica aqui 0,671. E aí, para 0,671, nós temos então que esse terceiro imóvel tem a seguinte nota agronômica. Nós sabemos que quanto maior a nota agronômica do imóvel, maior vai ser o valor da minha terra, do meu terreno, quando eu vou aplicar o método comparativo direto de dados de mercado. Então, se eu levo em consideração apenas esse critério de nota agronômica, ainda sem calcular o valor de um respectivo imóvel, eu sei que esse terceiro exemplo ele vai ter um maior valor em reais por hectares, porque a nota agronômica dele é maior, por consequência, a capacidade dele de gerar renda também será maior.